Olá pessoal, eu sou a Fernanda, esse é o canal da Bitso, onde nós vamos desvendar juntos tudo sobre blockchain para você conseguir entender por que o Bitcoin é tão confiável nos dias de hoje. E para entender sobre a confiabilidade do Bitcoin, a gente precisa entender como o blockchain funciona e para que ela é usada. O blockchain do Bitcoin preza pela segurança, mas como que isso acontece? Por meio de criptografia, e é com a criptografia que a gente consegue ter transparência e integridade dos dados. A tecnologia do blockchain veio justamente para facilitar as transações online, mas ela também pode ser usada de outras formas. A gente pode hoje usar a blockchain como um meio para o sistema eleitoral ou ainda para o registro de saúde das pessoas. E o que tem de tão revolucionário por trás do blockchain do Bitcoin? Antes dessa tecnologia ser criada, haviam várias tecnologias que não se conversavam. O Bitcoin trouxe todas elas juntas para interagir e ter um sistema seguro. Eu preciso ser um expert para entender isso? Não, a gente não precisa entender de programação, de dados, nem nada disso. O que a gente precisa é entender a blockchain na prática, como é que ela vai me transformar no dia a dia. Se a gente começar a falar aqui em termos de finanças, a gente pode pensar no blockchain como um grande livro-razão ou para facilitar a sua vida num extrato bancário. Ele é um banco de dados online onde ficam registradas todas as transações de todos os usuários e essas transações são transparentes. Todo mundo pode ter acesso. Por isso que é uma forma segura e prática de se trazer confiabilidade para o sistema. Essas transações, elas são verificadas e validadas por usuários especializados. Assim, a gente consegue evitar gasto duplo, ou seja, que uma pessoa gaste a mesma coisa duas vezes, ou ainda que uma pessoa gaste um saldo que ela não tem. E sabe o que é o mais legal? Que isso está revolucionando o mercado financeiro. A gente consegue resolver o problema de uma transação de A para B, evitando fraudes. O blockchain, na verdade, é a tecnologia que permite que o Bitcoin funcione, é a tecnologia que permite que a gente tenha confiabilidade, que a gente consiga fazer transações mais seguras. Essa tecnologia, ela está baseada em 3 pilares muito importantes além da segurança: descentralização, integridade dos dados e imutabilidade das transações. Esse registro, ele é público e universal, ele é imutável e não pode ser forjado. Então todos os dados, uma vez colocados no blockchain, eles não saem mais de lá e não são alterados. O blockchain registra a quantidade de bitcoins transacionados, quem enviou, quem recebeu, inclusive aonde que essa transação está registrada dentro do blockchain. Isso mostra que transparência é uma das principais qualidades do blockchain do Bitcoin. Por exemplo, imagina que o Pedro foi ao médico e pagou R$50 pela consulta. Aí o médico foi no fisioterapeuta e pagou outros R$50 por uma consulta. E o fisioterapeuta foi no mercado comprar pão e deixou lá uma parte desse dinheiro com o dono da mercearia. Todas essas transações, elas estão lá registradas nesse livro. É essa a lógica do blockchain. Então, essas transações de pessoa para pessoa, elas ficam registradas em blocos. Cada bloco se conversa com o bloco seguinte. E isso torna uma cadeia, uma rede. Por isso o nome blockchain. Como os dados estão ali entrelaçados nessa cadeia de blocos, isso gera mais confiabilidade, porque se houver um problema em algum canto com algum nó, algum usuário que tenha esse dado, eu tenho certeza que todos os outros usuários ao redor do mundo têm esse mesmo dado. E como eu disse lá no início do vídeo, tudo isso é protegido por criptografia. Essas são as características de uma estrutura extremamente descentralizada. E é justamente essa descentralização que permite que a gente não tenha ninguém, nenhuma instituição intermediando as nossas transações. Isso permite que eu, Fernanda, passe alguma quantidade de Bitcoin para você sem que a gente precise de um banco ou de alguma agência que intermedie esse processo. Imagina assim um cofre transparente. A gente consegue ver o que tem lá dentro. A gente tem acesso àquela informação, mas ela está lá guardada, ela está bem segura. Quando a gente fala de blockchain, a gente tem que falar pelo menos de 2 outras coisas: de internet e de criptografia. A criptografia é muito antiga, desde lá do Império Romano, e aí lá nos anos 70, 80, ela foi evoluindo. Depois, com o advento da internet e todas as possibilidades que a gente tem hoje, a criptografia ela permitiu que a internet avançasse num universo sem limite. A gente precisa saber que
que dentro da criptografia existe a função hash. E o que você precisa saber na prática? Que o hash é uma cadeia de texto bem esquisita que vai aparecer algumas vezes para você. Com essa função da criptografia, a gente pode pegar qualquer mensagem de qualquer tamanho e transformar num algoritmo. Esse algoritmo é o que eles dão o nome de hash. Claro que a gente não precisa aqui entrar em detalhes sobre criptografia. O que você precisa entender é que ele existe, que ele é bem estranho, mas isso vai trazer para você confiança no sistema. Lembra que eu falei que um bloco está sempre ligado ao outro? O que liga eles é o hash. É isso que vai trazer confiança realmente para a tecnologia do blockchain, para a tecnologia que está por trás do Bitcoin. Se eu tenho um hash ligando um bloco ao outro, eu não posso mudar aquela mensagem, eu não posso mudar aquele dado, porque se eu mudo aquele dado, o hash também muda. E aí eu não tenho mais a mesma conexão. Em um sistema centralizado, as informações ficam guardadas em poucos lugares, há pouca transparência. Agora, nesse sistema de blockchain, onde é tudo muito descentralizado, a gente consegue ter muita transparência justamente porque os dados estão espalhados com todos os usuários. Esses usuários, eles estão transmitindo e recebendo informações o tempo inteiro. Todos esses usuários são pontos na rede. Esses pontos são o que nós chamamos de nós. E esses nós estão conversando. A rede blockchain armazena esse conjunto de informações em formato de blocos. Cada bloco desse tem um limite de tamanho e a um certo período de tempo um novo bloco é criado dentro da rede. É importante a gente dizer aqui que cada criptomoeda tem a sua rede blockchain. A primeira utilização do blockchain foi a do Bitcoin para trazer solução justamente para a falta de segurança que se tinha até então. Então a gente pode dizer que o Bitcoin é a moeda digital em si, o ativo, e o blockchain é a tecnologia por trás, por meio da criptografia, que vai garantir a confiabilidade dessa sua transação. Fica muito mais fácil de entender se a gente começa a falar da usabilidade do blockchain na prática. Hoje, a gente já tem diversas estruturas de blockchain funcionando, mas a segunda a começar a funcionar foi o da Ethereum. E aí, dentro dessa questão de descentralização, de cadeias de blocos, de criptografia, de hash fazendo um bloco conversar com o outro, a gente vem com o Ethereum querendo revolucionar, trazer uma nova internet, ser um mega computador. Com o blockchain da Ethereum, a gente começou a falar em contratos inteligentes, não só mais em transações financeiras. E é aí que começa a grande revolução. Grandes empresas como o Walmart e o Carrefour já usam a tecnologia do blockchain para rastrear os seus alimentos, desde a produção até a prateleira. O blockchain pode ser usado em registro imobiliário, justamente como os cartórios fazem hoje, nada diferente. A gente pode usar também para contratos com terceiros, contratos de prestação de serviço. A gente pode usar para transparência de loterias. Há uma série de outras aplicações que podem ser feitas. Pense em games, plataformas de entretenimento, tokens de ações, empréstimos. O interessante é que o blockchain possa ser otimizado e utilizado como a internet foi. Se a gente pensar em todos os computadores no mundo rodando uma mesma rede, isso faz com que o sistema seja confiável, completamente diferente dos sistemas que nós temos hoje com os nossos bancos tradicionais, que têm as informações centralizadas e que você não tem acesso e que nem sempre são seguras. Se a gente pensar hoje, a gente confia num governo, a gente confia nos bancos. Já pensou não precisar confiar mais nisso? A gente tem um sistema todo funcionando sozinho. Se acontecer alguma coisa num país, se um país quebrar, se um país banir o Bitcoin, o sistema continua funcionando, ele se autoajusta. É isso que é criptografia, é assim que o protocolo do blockchain funciona. Há muito ainda o que se desenvolver nessa área. A tecnologia do blockchain é uma tecnologia recente, é uma ferramenta de economia que vai trazer uma revolução para as finanças. O mais importante é que nós da Bitso não vamos deixar você ficar de fora dessa evolução. E se você quiser saber mais sobre essa rede do Bitcoin, comenta aqui embaixo, porque é isso que fortalece a comunidade por trás do Bitcoin. E não deixa de se inscrever aqui no canal, porque assim você não perde nenhum vídeo que a gente publicar. Eu sou a Fernanda, vamos ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.